Escotofobia ou medo do escuro. Você já teve isso ou tem? Se é esse o caso, então este vídeo é feito para você. Acompanhe tudo sobre o medo do escuro logo após a vinheta. O medo é uma reação involuntária cuja função adaptativa é a sobrevivência, ou seja, resulta de um provável risco. Ele é uma precaução de vida. Se não sentíssemos medo, acabaríamos nos expondo a fontes de perigo. O escuro não representa um perigo em si, mas está associado à presença de ameaças reais. Do ponto de vista espiritual, há muitas controvérsias, pois o escuro foi considerado fonte do mal, onde muitos dizem que espíritos malignos reinam. Considerando esse ponto de vista, apresentarei duas teorias. Primeira teoria. É a que fala do lado espiritual, que até em livros religiosos você consegue encontrar aspectos que dizem que a noite não é segura. Alguns contam histórias de monstros, espíritos do mal, mas desse ponto não passa, pois se você acredita em Deus vai se lembrar que foi Ele que criou o dia e a noite e viu que era bom. Então, de tal modo como algo criado por uma divindade não se deve subestimar, mas sim temer. Segunda teoria. É a sobrevivência. Na verdade, o ambiente selecionou ao longo de milhares de anos o medo inato do escuro. Aqueles indivíduos que tinham medo do escuro sobreviviam e aqueles que não tinham morriam. Estamos falando de cerca de 10.000 anos atrás, quando a espécie humana era presa para alguns predadores que vinham da escuridão, como leões, hienas e leopardos. Não podemos esquecer que o mundo era um ambiente sem luz após o pôr do sol. Ou seja, permanecer desprotegido durante significava maior chance de ser morto por um caçador noturno. A partir do estudo de fósseis, estima-se que entre 6 e 10% da população humana à época foi predada. Com o controle do fogo, a espécie humana ficou menos vulnerável à escuridão. Além de predadores noturnos, sempre tivemos de enfrentar também ameaças diurnas. Por que, então, o escuro é especialmente aterrorizante? Uma explicação complementar se dá no fato de que a visão se mostra nossa principal modalidade sensorial, ou seja, a visão é nosso principal canal de contato com o ambiente. Embora nossa capacidade de manipulação do ambiente possa compensar a ausência de visão por meio da tecnologia, ela é filogeneticamente privilegiada em nossa composição. E não existe visão sem luz. Isso quer dizer que o escuro bloqueia nossa capacidade sensorial mais importante. Então ficamos mais vulneráveis na ausência dela. Aqui está, portanto, mais uma razão por que o ambiente selecionou ao longo de muitas gerações indivíduos e genes associados ao medo do escuro. Com base no bloqueio da visão e no risco de ataques por predadores noturnos, a primeira explicação para nosso medo do escuro é a seleção natural, estabelecendo assim um determinante inato. O humano tem uma complexa estrutura de vida social que, ao longo de milênios, transformou características biológicas em códigos morais, hábitos, crenças e rituais. Em outras palavras, a maioria de nós já foi pré-programada para ter medo do escuro. Isso provavelmente pode ser explicado pela existência de nosso cérebro reptiliano, que é a parte menos evoluída de nosso cérebro, que dá origem a nossos instintos. Contudo, a nossa mente é capaz de aprender e com isso é capaz também de se livrar de certos medos. O essencial nesse caso seria associar o medo do escuro a uma coisa boa, e com o intuito de ajudar a quem está vendo esse vídeo. Agora teremos uma pequena dica de como superar o medo. A estratégia adequada para superar a escotofobia é a técnica da dessensibilização sistemática, que é a exposição gradual à fonte de medo, nesse caso o escuro. A primeira etapa é entrar em contato com informações sobre o escuro, como ver este vídeo.
Depois deve-se ampliar a experiência com o escuro de forma cada vez mais intensa, identificando os contextos nos quais o medo se mostra mais significativo. Por exemplo, quem dorme com a luz acesa, o que é péssimo para o cérebro, por conta da escotofobia, deve diminuir gradualmente a claridade a cada dia, seja com um potenciômetro no interruptor, seja trocando a lâmpada por uma mais fraca ou usando um abajur. O importante é sempre seguir na direção planejada, mais rapidamente ou mais lentamente, mas sempre na mesma direção. Outra forma de conduzir a dessensibilização sistemática ao escuro é desligar a luz durante a noite por poucos segundos e, a cada repetição da experiência, manter as luzes apagadas por um tempo ligeiramente maior. O processo gradual garante que cada enfrentamento ocorra na magnitude certa e que o cérebro possa aprender uma nova memória sobre o escuro, se não agradável, ao menos neutra. Como a memória de medo envolve vias primitivas do cérebro, ela se estabelece rapidamente, mas demora para ser desfeita. Então o aumento gradual do tempo de exposição ao escuro permite que a consciência esteja sempre no controle da situação, evitando assim que a ansiedade inunde o momento. A ideia nunca deve ser eliminar o medo por completo, tanto porque é impossível quanto porque ele é útil, mas sim mantê-lo em níveis saudáveis. Com isso, mais um vídeo chega ao fim. Se você gostou, deixe um joinha e faça um comentário. Valeu, falou!